O debate presidencial dos Estados Unidos ontem é um excelente exemplo da estratégia que o Bolsonaro vai seguir para tentar se reeleger aqui, como o Trump está tentando lá. Ele vai seguir o tutorial. E aqui no Brasil, sem ter aprendido nada, tem gente comprando treta errada e dividindo o campo progressista. Tem tudo para dar errado. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e agora que todo mundo pode ter seu programa de TV, alguns campeões de audiência nessa rede, bastando ter um celular e um canal no YouTube, muitos estão se especializando em debate. Se não debate direto com um convidado, debate indireto. Você joga seus argumentos no seu vídeo, alguém que pensa diferente te retruca, te rebate e assim vai. Até 10 anos atrás, mesmo quem sabia o significado da palavra falácia não sabia que existia tantas. A gente falava, isso é falácia, ou seja, isso é mentira, é falso. Mas estão ficando bem populares os conceitos de falácia, por exemplo, do espantalho, ad hominem, porque dá para estudar isso em livro e aprender. Mas sabe quem já sabia usar isso tudo muito antes do Caio Coppola bater boca no Morning Show? Político. Até intuitivamente. Falácia é uma das artes da política, em todas as suas formas. E quando faltam argumentos, mesmo falaciosos, o político pode usar de uma quase infalível estratégia para convencer gente burra, que é, mesmo não falando nada, não deixar o outro falar. Nem sei se isso é uma falácia, mas existem exemplos clássicos. E o primeiro que me vem à mente é o do falecido governador de São Paulo, Orestes Quércia, no Roda Viva. Diante de uma pergunta incômoda, ele se fez de indignado e não deixou o jornalista falar, xingando de canalha, entre outras coisas. Você é toda a imprensa. Caluniador! É toda a imprensa. Caluniador! Quem usou e abusou disso na campanha passada foi o Trump. Ou ele interrompia, apontava o dedo e acusava usando alguma técnica de falácia e de dispersão. Enfim, ele fugia do assunto, que também é uma forma de falácia. Mas o mais importante ali não era o conteúdo, mesmo porque muitas vezes nem havia conteúdo. O importante era calar o outro, inibir o outro e passar para o seu eleitor de cérebro de azeitona e carente de pulso forte, de autoridade, a impressão de ser um cara que não leva desaforo para casa, mesmo quando não é desaforo, mesmo quando é uma pergunta válida e pertinente. Bolsonaro seguiu exatamente essa mesma estratégia antes de receber a facada, que no segundo turno impediu ele de debater. E aqui eu não vou tirar a razão dele. Ir para debate com uma colostomia, sabe-se lá que outros sintomas, é uma justificativa. Mas ele chegou a participar de alguns debates e de alguns programas. E a postura dele, copiando igualzinho o que o Trump tinha feito em 2016, era de sempre parecer alguém à beira de dar um murro no opositor. Ou de alguém que acabou de ter a mãe xingada. Até quando a pergunta era, quais seus planos para a economia? Entendeu? Isso funcionou. Eu acompanhei de perto e cheguei a citar, não sei em que rede social, que a tática é perfeita para quem não tem conteúdo, porque ela não é uma forma de debater. É uma forma de impedir o debate. Você empurra o opositor para uma entre 3 estratégias. Tentar ignorar e responder o que foi perguntado, o que é muito difícil, manter um raciocínio com alguém berrando sem parar aqui na sua orelha. Ficar calado, só vendo o showzinho, na esperança de que ou o mediador ou o público vão perceber que o outro cara é um desequilibrado e entrar no jogo e interromper também, transformando a conversa num interminável bate-boca. O Joe Biden, no debate de ontem, misturou as 3 estratégias e não conseguiu, na minha opinião, neutralizar o Trump. Uma pesquisa da CNN mostrou que para 60 e tantos % dos telespectadores, o Biden ganhou o debate. Mas se a discussão tivesse ficado só no campo das ideias, teria sido um massacre a favor do Biden. Como ele tentou, ora manter a linha de raciocínio, ora rebater a agressividade do Trump, ele perdeu uma ótima chance. Para começar, tem um problema. Joe Biden é ligeiramente gago. Nada contra os gagos. Mas gaguejar não é uma boa num debate.
Ele começava a falar, o Trump interrompia, e quando ele tentava retomar a linha de raciocínio, ficava de boca aberta, apertava os olhos, buscava na memória onde ele estava quando foi interrompido, e com isso deu as imagens perfeitas para os recortes, para as edições de redes sociais que quiserem mostrá-lo como o velho senil que o Trump jura que ele é, mesmo o Biden tendo 77 anos e o Trump 74. E quando tentava responder com grosseria à altura do oponente, não convencia. Chamou lá o Trump de palhaço, mas riu demais. Não passa uma coisa boa. Enfim, foi um péssimo debate, na minha opinião. Mas o Bolsonaro está vendo. Da mesma maneira que ele já aprendeu com o Trump, que depois de eleito, virar as costas para a imprensa em casos de perguntas desagradáveis é melhor do que bater boca com ela, porque passa a impressão de que é um perseguido, que não vai cair no golpe desses inimigos que tentam encantoá-lo com fake news. Ele já tinha mostrado, como eu dizia antes de me perder um pouco, que é o rei de atropelar o debatedor para tentar ganhar no grito. O que em 2018 tinha tudo a ver com a imagem do mito, esse não leva desaforo para casa. Eu vi uma única entrevista em que o debatedor, na verdade entrevistador, mas o Bolsonaro era tão agressivo quando acuado, que ele fazia as entrevistas todas virarem debate. Eu vi um debatedor tentar enfrentar o Bolsonaro no seu campo, em 2018. Um único cara que eu me lembro de cabeça que deve ter pensado: ele vai querer me atropelar, mas eu vou atropelar ele. Não vou deixar ele crescer para cima de mim e vou colocar as minhas perguntas. Foi o Marco Antônio Villa, nos tempos dele ainda da Jovem Pan. Ele cara a cara com o Bolsonaro firme na sua vibe de querer se fazer de indignado e partir para cima, e o Villa com a estratégia: pra cima de mim não, violão. Tentando rebater. Pediu, mas não queria ditadura. A Igreja Católica... Mas que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades, deputado. Das liberdades? Das você, liberdades naquela época você geral. Podia sair, ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar no Brasil? Não, você teve até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade, mas que pessoas? Quem inventou isso foi a República. Foi a República. E qual foi o resultado? Uma péssima entrevista, um bate-boca horroroso que fez quem era fã do Bolsonaro falar: isso aí, mito, é pra isso que eu vou votar em você, e fez quem não era fã, além de ficar menos fã ainda, perder tempo. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é só importante porque o Biden ganhando vai-se embora todo aquele discurso servil e baba-ovo de parceiro dos Estados Unidos da América. É importante porque o que eles fazem lá, a ultradireita faz aqui em seguida. Se você ainda tinha dúvida de que essa galera não é bem intencionada, vou destacar um dos muitos momentos constrangedores do debate de ontem. Provocado, o Trump não teve coragem de falar mal dos supremacistas brancos. Ou seja, sem entrar no mérito da violência ou não do movimento Black People Matter, que eu acho necessário como movimento pacífico, ele praticamente assume essa divisão racial que pela lei deles não era para existir e deixa explícito que não quer se indispor com brancos racistas. Voltando à realidade brasileira, se o que a gente tem hoje não é só a direita contra a esquerda, progressista contra conservador, liberal contra intervencionista, é também ciência contra anticiência, ambientalista contra negacionista do aquecimento global, a volta dos antivacinas, dos terraplanistas. O que a gente pode esperar de um possível debate presidencial em 2022? Ainda mais com a oposição multifragmentada, achando que não vale a pena, por exemplo, um marxista e junto com um capitalista social-democrata contra o Bolsonaro. Eu vou exemplificar com a minha treta do dia no Twitter. Eu defendi o Felipe Neto. Em que contexto? Ele denunciou que um deputado está pedindo para a Polícia Federal investigar ele por crime de segurança nacional. Um absurdo completo. Diz que durante anos falou mal do PT e nunca passou por isso. Vem a Tamires Sampaio, candidata a vereadora pelo PT de São Paulo, e responde: pois é, Felipe Neto, vai ver assim você percebe que não são todos iguais e a importância de ter um governo democrático e popular no poder. Cara, ele acabou de elogiar o PT.
Ele está batendo no Bolsonaro diariamente há mais de um ano. Ele ganhou da revista Times o título de uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. E o que a Tamires viu? O que ela faz? Ela escolhe, em vez de prestar solidariedade, lacrar. Vai ver, assim você percebe que não são todos iguais. A importância de um governo democrático. Ele já percebeu, Tamires. Ele já percebeu. Aí o que ele faz? Desabafa botando o post dela e dizendo: faça um post sobre como o PT nunca fez isso comigo. E o que uma candidata vereadora do PT faz? Manda um: vai ver, assim você aprende. É de fuder. É de fuder mesmo. Eu falei que ele tá certo. Veio gente dizendo que não, que ele pôs em aspas: vai ver, assim você aprende. É muito diferente da fala literal dela. Vai ver, assim você percebe. Tamires, ele percebeu. PT, chega. E veio gente dizer que somos dois homens brancos distorcendo a fala da candidata negra. PT quer ser quinta coluna do Bolsonaro, só pode. Porque o meu post foi: o Felipe tá certo. A era é a do estamos juntos. Essa de eu avisei no meio desse caos é puro orgulho ferido e só interessa ao Bolsonaro e a quem aposta na divisão da oposição. Aí vem gente me dizer que eu tô distorcendo porque ela não disse eu avisei. Eu não disse que ela disse. Eu avisei é meme. Eu avisei. É o jeito de resumir esse pessoal que não entendeu ainda que não vai dar para ganhar a eleição sem o mínimo de coesão. Por que em 2018 todo mundo entendia o ele não, e agora que caiu a ficha de todo mundo, até a minha, que não fui votar e fiquei em casa, resolveram abandonar o slogan? Essa é a hora do ele não. Então, se o Felipe Neto, que tem 30 milhões de seguidores, um dos caras mais influentes do mundo, que fala com jovens no seu primeiro voto, está sendo perseguido pelo governo por acusar, criticar o Bolsonaro e tá do lado certo da força, ele já percebeu. Todo o meu respeito a Tamires, mas o Felipe tá certo. É de se esperar de uma política candidata a vereadora que proteste contra toda e qualquer forma de perseguição antidemocrática. Ou não diga nada. Mas vai ver, assim você percebe, pro Felipe Neto, eu podia jogar 200 mil e o PT aqui, mas não. A luta é pelas minorias, pelo meio ambiente, pela cultura e pela ciência. Bolsonaro tem o Trump como referência para tentar a sua reeleição. Se não existe ala progressista, se é o PT contra PSOL, PSTU, PDT e qualquer um que não se comprometa com o atraso, estamos todos perdendo nosso tempo. Bolsonaro vai ganhar. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê like ou dislike, seu comentário é muito importante. Eu acho que tem uma pandemia aí fora. Se for sair, use máscara, se puder, fique em casa. Obrigado, profissionais de saúde.